Buenas, pessoal. Então vamos lá. Eu particularmente acho muito difícil entender Lacan. Lacan é um autor hermético, tende a ser obscuro, pouco claro, de modo que só ele mesmo poderia se desvendar. Até mesmo porque seus conceitos foram amadurecendo ao longo do tempo. Interpretar Lacan é desvendar uma poesia, quando ele diz, por exemplo, o real é o impensável, ou o gozo é o que não cessa de se inscrever. E percebo que quem ensina Lacan não tem a coragem de simplificá-lo. É mais mantê-lo numa esfera enigmática, ou seja, é mais manter Lacan no impensável mesmo, do que trazer Lacan para um lugar claro e ventilado. Um dos conceitos básicos é como Lacan compreende o inconsciente. E, de novo, suas afirmações por si só não são claras. Quando diz, por exemplo, que o consciente é estruturado como linguagem, ou o inconsciente é o discurso do outro. Ou, em suas próprias palavras, o inconsciente é, em seu fundo, estruturado, tramado, encadeado, tecido de linguagem. Bem, eu vou dar aqui os meus pitacos lacanianos, alguns palpites lacanianos para tentar desvendar um pouco o meu modo de ver. O discurso nunca possui uma só dimensão, ou seja, quando você fala, ele não é só uma dimensão, não tem só uma camada quando você fala. No momento de uma conversa, por entre as palavras escolhidas para se montar um pensamento, um sentimento, poderão ali se imiscuir, se intrometer uma letra somente, uma palavra escrita errada, uma figura de linguagem estranha, algo que vem de outra camada, algo que vem de outra dimensão da própria linguagem. Um lapso de linguagem nos lembra imediatamente que vários discursos podem usar o mesmo porta-voz. A fala do eu, aquela fala corriqueira sobre o que conscientemente pensamos e acreditamos sobre nós mesmos, é algum outro tipo de fala. As palavras faladas, sem intenção, escapadas, murmuradas ou truncadas, surgem de algum outro lugar, alguma outra instância que não o eu, esse eu corriqueiro. Freud chamou aquele outro de inconsciente, Freud chamou de outra cena, outro palco. Lacan afirma em termos categóricos que o inconsciente é o discurso do outro. Isto é, o consciente consiste naquelas palavras que surgem de algum outro lugar que não da fala do eu. Portanto, nesse nível mais básico, o inconsciente é o discurso do outro, ou o outro como linguagem, o outro enquanto a coleção de todas as palavras e expressões numa língua, o outro como um intruso, traiçoeiro e não convidado. O inconsciente estruturado como linguagem não significa que suas leis seriam análogas às da linguagem, mas que são exatamente as mesmas leis, se servem das mesmas leis. Ou seja, o inconsciente não se utiliza de outra gramática, mas sim a mesma. Então, como esse discurso do outro conseguiu se insinuar dentro de nós? Como que esse outro discurso se adentrou a nós e se revela? Nossa tendência é acreditar que estamos no controle. E, no entanto, às vezes, algo excêntrico e estranho fala. Digamos assim, por intermédio de nossas bocas. Uma pessoa que acaba de cometer um lapso, um erro, um engano, provavelmente endossaria a seguinte afirmação: cometi um erro sem sentido e por acaso. Freud replicaria: a verdade falou. Os analistas procuram descobrir o método por trás dessa loucura. O inconsciente conta, registra, anota tudo, armazena e pode resgatar aquela informação a qualquer momento. De acordo com a interpretação lacaniana de Freud, quando o recalque ocorre, quando você reprime algo, uma palavra ou parte de uma palavra cai embaixo, metaforicamente falando. Nesse processo, a palavra não se torna inacessível ao consciente e pode ser, de fato, uma palavra que uma pessoa usa perfeitamente bem na sua conversação cotidiana.
Mas pelo simples fato de ter sido recalcado, aquela palavra ou parte dela começa a exercer um novo papel. Ela estabelece relações com outros elementos recalcados, desenvolvendo um conjunto complexo de ligações entre eles. O inconsciente obedece a um tipo de gramática própria no sentido em que vai se unir a outros significantes, mas a gramática, as leis das gramáticas são as mesmas. Ou seja, há um conjunto de regras que comandam a transformação e o deslocamento de palavras dentro da própria linguagem. O inconsciente tem uma tendência de quebrar as palavras em suas mínimas unidades, fonemas, letras, e recombiná-las como parece adequado, ou como lhe pareça adequado. Então daí podemos inferir que o inconsciente nada mais é que uma cadeia de significantes. A alienação do homem na linguagem, de acordo com a teoria lacaniana, todo ser humano que aprende a falar é de alguma forma alienado. Rousseau, que fala do homem primitivo bom, aquele primitivo selvagem, bom, puro, porém vê em a linguagem e gera a mentira, a perfídia, a traição e a calúnia. A base de alienação vem da linguagem materna. A própria expressão que usamos para falar a respeito dela, língua materna, é indicativo do fato de que é a língua de algum outro que veio antes. É a língua do outro materno, do inglês mother, isto é, linguagem da mãe outro. Na experiência, na infância, Lacan iguala o outro à mãe. Na medida em que o desejo habita a linguagem, para Lacan não há desejo sem linguagem, ou seja, há desejos reprimidos na própria linguagem, uma vez que o inconsciente se estrutura como linguagem. Assim, o inconsciente está repleto de tais desejos estranhos, reprimidos. O inconsciente está, nesse sentido, transbordando de desejos de outras pessoas, pais, avós, amigos, tios, primos. A introdução ao simbólico é uma função apropriada e introduzida inicialmente para aquele que cuida do bebê, geralmente a mãe, o outro materno. É um outro experimentado que exerce o lugar do outro. Por exemplo, ao interpretar o choro da criança, a mãe lhe dá um significado, favorecendo ao bebê um início na linguagem. A criança vai se tornar um ser que habita a linguagem, que o antecede e o constitui na medida em que a mãe idealiza seu bebê em suas fantasias, antes mesmo que ele nasça. E depois de nascer, oferece mais linguagem para representá-lo, linguagem nas quais essa criança se aliena para dar início à sua constituição enquanto sujeito. Assim, o sujeito é o efeito da linguagem. E voltando à pergunta, então, como esse outro discurso conseguiu se insinuar dentro de nós? Então, as opiniões e desejos de outras pessoas fluem para dentro de nós através do discurso. Nesse sentido, podemos interpretar esse enunciado de Lacan de que o inconsciente é o discurso de outro de uma maneira muito direta, bem direta. O inconsciente está repleto da fala de outras pessoas, das conversas de outras pessoas e dos objetivos, aspirações e fantasias de outras pessoas. Vamos agora buscar uma definição que vem do dicionário, de um dicionário de psicanálise. Segundo o fantástico dicionário de psicanálise da Elizabeth Rodinesco, assim ela define ou conceitua o outro. É o termo utilizado por Jacques Lacan para designar um lugar simbólico, o significante, a lei, a linguagem, o inconsciente ou ainda Deus, que determina o sujeito, ora de maneira externa a ele, ora de maneira intrasubjetiva em sua relação com o desejo. Perceba que para um dicionário poderia ser mais palatável, mais compreensível, mas não é. Claro, a autora segue com uma explanação bem mais longa a seguir. Porém, me chamou a atenção a colocar Deus como outro. E sim, segundo Lacan, o outro, como lugar da verdade, é o único lugar que podemos dar ao termo ser divino, Deus. É algo como
O dizer faz Deus ser, ou seja, Deus existe ou está presente no outro simbólico. Bem, amigos do canal, aqui foram alguns palpites sobre esse tema. Espero que tenha ficado um pouco mais claro, ou inconsciente como discurso do outro, ou estruturado como linguagem. Obrigado, até uma próxima.